Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta. O assunto agora é defesa do consumidor. Marcelo Torres, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, bem-vindo. Boa tarde, cidadão. Boa tarde. Prazer tê-lo conosco, e eu pergunto, por exemplo, na área de planos de saúde, quais são os principais problemas que as pessoas têm enfrentado no dia a dia? E a partir daí a gente fala um pouquinho sobre como fazer em determinadas situações. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, boa tarde. Bem, os consumidores têm encontrado muitos problemas no sentido de negativa de atendimento. O consumidor firma o plano, paga mensalmente pelo plano, mas o plano não nega, ele nega atendimento e faz com que o consumidor muitas vezes tenha que entrar em juízo para poder pleitear uma cirurgia, algum auxílio, algum procedimento médico. Então, um dos principais problemas é você paga o plano direitinho na hora que precisa, aí tem que entrar na justiça para tentar resolver aquela causa. Isso. Por exemplo, isso é muito comum na área de internações, quando a pessoa precisa de uma internação? Geralmente os planos de saúde vêm com a tese de pré-existência. Informam que o consumidor, antes de contratar aquele plano, aquele serviço, já tinha aquela enfermidade, razão pela qual o plano quer negar o atendimento. Só que esse é um ônus, essa é uma responsabilidade do fornecedor do plano de saúde. Então, se ele não conseguir comprovar que o consumidor já tinha aquela pré-existente doença, já tem aquela doença, há o que se falar em obrigatoriamente ele cumprir com o seu plano e, logicamente, cumprir com a obrigação que é fornecer o serviço. E existe um tempo, digamos assim, vamos dizer que eu fiz um plano de saúde hoje. De quanto tempo para trás, da data que eu fiz o plano de saúde, se pode argumentar que o plano de saúde não vai pagar porque a pessoa já tinha aquela doença? Quanto tempo para trás se pode considerar nessa situação? Os planos de saúde, eles criam um raciocínio que é a carência. Um lapso temporal em que geralmente 2, 3 ou até mesmo 1 mês, não vai o consumidor poder utilizar certos tipos de serviço. Só que, para procedimentos de urgência, não há o que se falar em carência. A própria ANS, ela tem uma portaria que informa sobre isso. Saúde, né? Exatamente. Então, todo consumidor em situação de urgência deve ter amplo acesso e restrito ao seu plano. Se não for urgência, tem que ver qual seria a carência do plano. Exatamente, a então, carência para cada procedimento. Para cada procedimento. Exato. Mas, por exemplo, uma coisa é a carência para cada procedimento, mas diferente se a pessoa argumentar que tinha uma doença antes daquela carência, por exemplo. Se já existia a doença, deve o plano comprovar essa pré-existência e não meramente alegar para suprimir o direito do consumidor. Muito bem. E, por exemplo, na hora que, falando um pouquinho sobre compra e venda de produtos, saindo um pouquinho, o consumidor que está em casa nos acompanhando também pode mandar sua pergunta, sugestão ou comentário, alguma dúvida nessa área de defesa do consumidor, manda sua pergunta agora no 999827916, WhatsApp ou mensagem de texto. Não vale telefonar, apenas mensagem. Mande agora para não deixar para o fim do programa, senão não dá tempo. Mas então, você vai na loja comprar uma camiseta. Se você se arrepende, em quanto tempo você pode trocar? Perfeito. Primeiramente, precisamos deixar bem claro que o consumidor ele não tem essa opção de compra se, por exemplo, ele não gostou da camiseta ou a camiseta ficou pequena. As empresas geralmente trocam roupas em razão de uma liberalidade, para manter um vínculo interessante com o consumidor. Mas a empresa só ao cliente, ele troca. Exato, mas a empresa só tem necessidade e obrigação de trocar se existir um vício ou um defeito. Ou seja, ocorrer alguma situação naquela camisa, algum dano que venha a diminuir o valor do bem ou venha a tornar o bem inutilizável. Por exemplo, a camisa está desfiando, ele tem o direito de trocar? Perfeitamente, exatamente. E se a pessoa ganhou um presente? Existe aquela história da etiqueta de troca. Tem que se seguir realmente aquele prazo que está na etiqueta para trocar? Ou existe um prazo mais elástico para a pessoa que ganhou o presente fazer essa troca? Bem, mesmo sendo presente, o fornecedor não tem a obrigação de trocar. Só se efetivamente existir um dano, um defeito, um vício, infelizmente, se não existir, não há obrigatoriedade. Se o fornecedor de serviços ofertar a possibilidade de troca e criar um tempo, um lapso temporal, tem que se cumprir aquele tempo que foi permitido pelo fornecedor. Quais seriam as principais regras para essa história do plano com coparticipação, né? Aqui e acolá se reclama de algum abuso. O plano com coparticipação, ele é interessante por um lado, mas é desinteressante por outro. É interessante porque a mensalidade, geralmente, ela é um pouco mais baixa do que a mensalidade sem coparticipação. Todavia, geralmente, quando você vai precisar de algum serviço, seja, por exemplo, uma marcação de algum agendamento, de uma consulta, o consumidor ele vai ter que pagar uma
coparticipação, uma certa parcela para ter acesso a essas consultas. O benefício é que em procedimentos cirúrgicos o consumidor não vai ter que pagar nenhuma coparticipação. Temos aqui a participação do nosso telespectador Luiz Alcântara. Ele gostaria de saber o seguinte: o consumidor com a sua segunda conta de luz a vencer ainda, a Cosern pode chegar ameaçando de cortar o fornecimento sem aviso prévio? De maneira nenhuma. Se não há o que se falar no vencimento da conta, não pode haver sequer essa ameaça de corte de energia. Ocorrendo ameaça, ocorrendo corte, há o que se falar no ajuizamento de uma ação de indenização. Ok, eu quero agradecer sua participação no Boa Tarde Cidadão. A turma falou que já está terminando, mas você tem uma cartilha, né? Isso, eu gostaria de apresentar aqui a cartilha de consumidor que foi feita pela Comissão de Relações de Consumo da OAB. E nessa cartilha que nós estamos distribuindo na OAB, temos a elucidação de várias situações como supermercados, bancos, planos de saúde. Qualquer consumidor pode ter acesso a ela na OAB. Muito bem. Aqui mostrando um pouquinho para você que está nos acompanhando nessa cartilha, né? A produção pede para encerrar. Agradeço a sua participação aqui no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã de volta com Boa Tarde Cidadão. Boa Tarde Cidadão.